Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thaís e esse é o Oceano Místico. Eu comecei esse canal com a intenção de fazer leituras de tarô intuitivas, leituras de signo, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo muita resistência, muita dificuldade. Na verdade, quando o canal começou a crescer muito, eu me retraí porque eu fiquei muito assustada. Então, agora eu quero fazer esse experimento no sentido assim da canalização, né, para o que tá vindo para mim, e deixar como um experimento mesmo, ver o que acontece, como as pessoas recebem e perceber como eu fico também com esse movimento, tá? Se eu vou ficar muito cansada, se vai ser uma coisa mais possível de administrar. Então eu tô nessa retomada aí de leituras mensais para os 12 signos do zodíaco. E eu sorteei os 12 signos para fazer a ordem de leitura e o primeiro a ser sorteado foram vocês, aquarianos, tá? Então eu vou começar tirando uma carta de abertura, uma carta de um oráculo chamado Desperte a Sua Luz. E como eu sempre gosto de dizer, é uma leitura coletiva. Pega somente o que fizer sentido para você, o que não fizer você solta. E fique muito à vontade para olhar as outras leituras, porque é interessante a gente não se prender somente aos signos do nosso sol, tá? Eu sou de peixes, mas eu posso muito bem me sentir atraída pela leitura de Sagitário, que é meu ascendente, ou de Áries, que é a minha Vênus, tá? Então, fiquem bem à vontade quanto a isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com os aquarianos. E a minha agenda, né, para leituras particulares também está aberta, é só você mandar mensagem para mim pelo link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Hoje é segunda-feira, eu estou muito numa energia segunda-feira, tô bem cansada, não é por falta de vontade não, é só porque fisicamente eu tô me sentindo um pouco mais debilitada, tá bom? Mas eu quero trazer a mensagem independente disso. Então vamos lá, o que temos para Aquário, maio de 2026? A desconstrução. No que você está se apegando, Aquário? Interessante que a imagem dessa carta, sabe o que é interessante? Esse raio aqui, esses raios, né? Anteontem eu tive um sonho com um raio que caía numa árvore, assim. O raio me lembra muito a carta da torre, né? A carta da torre fala justamente dessa ruptura com aquilo que não é verdadeiro, né? E olha que legal, né? Essa desconstrução é como se fosse uma estrutura construída aqui, né? De concreto e tal. E ela tá sendo desconstruída, virando ruína, para dar passagem para um lugar muito mais natural, né? De muita natureza, muito belo, amplo, vasto. Então é como se vocês estivessem em maio. A abertura do jogo de vocês é isso, desconstrução, que pode ser desde a desconstrução da forma como você sempre pensou determinado assunto. Por exemplo, sempre pensei que fazer terapia era algo para maluco, por exemplo. E aí você, em maio, percebe que não é tão por aí. Você sempre se comportou nos relacionamentos ou com as pessoas de uma determinada forma. E agora você está conseguindo desconstruir para dar passagem para uma nova roupagem, uma nova forma de ver tudo isso mais alinhada com a sua natureza, com a sua verdadeira natureza. Porque tá saindo algo que foi construído, que pode ter sido construído por família, por professores, por sociedade, em cima daquilo que é muito autêntico, que é muito natural em você. Então essa desconstrução vai dar passagem para a sua autenticidade em vários âmbitos da sua vida. A gente pode até depois dar uma olhada que se vai aparecer sobre qual é o âmbito, mas eu sinto que é uma desconstrução profunda e que vai ajudar você a se tornar cada vez mais você, né?
é interessante pensar que quando esse processo está acontecendo, a gente ainda tenta se agarrar ao antigo. Tem umas recaídas, mas essas recaídas às vezes só sinalizam talvez que a gente dê um passo maior que a perna. E não é para desistir do processo, é simplesmente para pegar um pouco mais leve com esse processo, né? Eu atendo muitos clientes no tarô que vêm com a mesma narrativa, assim. Não, eu quero entender, eu quero saber porque eu quero resolver. Eu, inclusive, vira e mexe, caio nessa. É super válido a gente querer resolver algo que tá atrapalhando a gente, que se repete na nossa vida. Algo que talvez a gente sabe que tá apegado, mas que não é bom, a gente quer resolver. Só que essas coisas nem sempre são da ordem da resolução aqui, ó. Tem coisa que é interessante a gente usar a razão, de fato, mas tem coisa que a razão não alcança. E aí a gente precisa dar essa abertura pro não racional, tá? E o que seria esse não racional? Intuição. Você sonhar, pedir para sonhar. Você ter momentos no seu dia a dia para fazer coisas que não tenham uma utilidade final, por exemplo. Vou fazer crochê porque eu gosto, não tem uma utilidade final. Vou cozinhar e ouvir música porque eu quero, porque eu gosto, mas não é para servir os convidados ou para pro meu marido ou para minha mulher, é porque eu quero tocar a comida, entendeu? Para esse lugar do não racional, para não ter um objetivo final na coisa, para simplesmente você se deleitar com o processo, com a criatividade, porque às vezes as respostas surgem daí. Muita coisa que eu tô conseguindo expurgar e transmutar dentro de mim, integrar, tá vindo através de sonho à noite. De, às vezes, um insight muito forte que me faz acessar uma memória e aí eu lembro aquilo e aí eu percebo, sinto coisas. Teve um dia que eu chorei completamente sem um motivo específico, mas depois eu me senti ótima. Eram coisas que estavam represadas em alguma parte dentro de mim que eu não estava acessando, né? É aí que às vezes a gente fica apegado a uma forma de ser. Por exemplo, eu era muito apegada a ser muito racional por alguns motivos. Um deles era medo de ser vulnerável, né? E medo de julgamento, que também é um tipo de vulnerabilidade, mas assim, eu acho que se eu for muito sensível, se eu demonstrar muito a minha sensibilidade, falar muito desse lugar do intuitivo, do criativo, eu vou estar muito vendida, eu vou estar sendo muito rejeitada pelas pessoas, porque aí eu pareço uma pessoa muito louca, sabe? Então, por muito tempo, essa parte muito natural em mim, que é a parte intuitiva, artística, por exemplo, ficou submersa, né? Porque não tinha permissão para sair. E parece que agora tá rolando uma desconstrução com vocês aquarianos nesse sentido. Coisas que estavam muito soterradas, submersas, construções, né, de ideias de o que é sucesso, o que é um relacionamento, o que é talvez a família trouxe, condicionou, isso vai estar caindo por terra. Formas de ganhar dinheiro, tudo. Áreas da sua vida vão estar passando por uma desconstrução para ajudar você a ser mais você, tá? Muito bem. Persevere, tá? Não desiste não, porque o propósito ele é forte. Você vai gostar muito mais dessa nova versão, tá? Para muitos aqui pode ser você desconstruindo, por exemplo, você não gostava de rotina, não sei o que, aí você encontra um lugar que trabalha com religião que exige rotina, que exige comprometimento, e você já era uma pessoa mais rebelde em relação a isso. E aí você percebe que apesar de estar indo contra algo que você achava muito verdade sobre você, você está se permitindo fazer diferente e você está percebendo que isso está te ajudando com outras coisas, né? Enfim. Aquário Maio. De fato, né? Tudo isso que eu falei é o que tá querendo acontecer, passando por uma desconstrução,
de você mudar a forma de pensar e tudo mais, mas tá vindo aqui um apego. Um apego a uma forma de fazer que você acha que se não for dessa forma, as coisas não vão dar certo. Que pode estar muito relacionado também à vida material, tá? Veio a carta do 4 de ouros com avarento. Gente, que cansaço. Nitidamente, eu fiz assim, passado, presente e futuro, né? Vocês começaram um processo de cura, principalmente cura emocional, porque aqui a gente tem um rei de copas. Então, vocês estavam passando por um processo de amadurecimento emocional. Muitos podiam estar fazendo terapia, fazendo terapias integrativas, né? Reiki, apometria, florais de bar, trabalhando com meditação ou yoga. Vocês estavam fazendo um movimento aqui de liberação, de cura mesmo, em relação a muitas crenças e emoções não processadas, sabe? Reprimidas, enfim, medos profundos, sabe? Isso foi iniciado. Me parece que agora no presente está rolando uma certa dificuldade de desapegar de identidades, porque essa carta me fala aqui muito de persona, sabe? Essa carta me fala muito de persona, a máscara que a gente coloca para estar na vida, né? E existe essa tendência a um apego, a não querer perder, por exemplo, e se eu começar a me comportar como eu acho que é o mais natural para mim, o que vão dizer de mim no trabalho? Será que vão me desqualificar como profissional se souberem que eu faço isso, isso e isso? Eu lembro que quando eu comecei a jogar tarô, eu comecei na pandemia, em 2020. Comecei, tal, e aí em 2021 eu comecei a trabalhar numa escola. Eu lembro que eu tinha muito medo que as pessoas descobrissem que eu era taróloga também, que eu mexia com carta, com tarô, enfim. Porque eu achava que se soubessem disso, iam querer me demitir, ou iam me julgar, me excluir, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha uma crença de que algo ruim aconteceria se eu trouxesse à tona essa minha versão. Acontece que quando eu comecei a trazer, foi ótimo. Muita gente gostou, muita gente teve a vida transformada através dos conselhos que as cartas trouxeram, através da troca. E eu mesma também fui ocupando mais esse meu lugar e perdendo o medo de ser essa minha versão. Eu acho que nós, seres humanos, somos muitos dentro de um só, sabe? Então, tenta trabalhar isso de um lugar mais artístico, não tanto de um lugar rígido e estressante. No filme Comer, Rezar e Amar, ela vai em busca, né? Ela vai viajar pelo mundo em busca de se encontrar, de ver um sentido para a vida. Ela estava divorciada, etc, etc. E aí ela conhece aquele guru que dá direcionamentos para ela, né? Ó, de manhã você medita tanto X horas, até você sentir que pode sorrir com o seu estômago, nananã. Depois você vai vir para cá me ajudar a traduzir uns documentos e depois você tá livre, sei lá. Ele deu tipo como se fosse um caminho, deu uma sugestão de como poderia ser a rotina dela para ajudar ela a se alinhar. E aí ela tava fazendo isso direitinho, vida seguindo, até que ela conhece um cara que ela se apaixona. E aí ela não consegue manter aquela rotina, ela fica super apaixonada, quer estar com ele o tempo todo, e ele com ela, não sei o quê. E aí chega um momento que ela vê que ela tava se perdendo daquilo que ela construiu como o ideal. E aí ela decide terminar. E aí o guru depois fala com ela, às vezes, perder o equilíbrio por amor faz parte de uma vida equilibrada, né? Então, às vezes você brincar com essas versões, a versão do trabalho, mas tenta sempre tá atento para você não se corromper demais, sabe? Porque é óbvio que no trabalho
Você não vai se mostrar tal como você é quando você tá na sua casa assistindo uma série que você gosta muito. Ou quando você tá lidando com pessoas da sua família. Ou com amigas de infância. Não é a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa. E eu acho que isso é uma riqueza. Você pode brincar. Lembra da. Me veio agora uma imagem muito específica. A galera da época dos anos 90 aí vai lembrar da Polly Pocket, se eu não me engano. Aquela bonequinha de plástico, borracha, sei lá. Que vinha com várias roupinhas pequenininhas, que era um inferno trocar aquelas roupas. Mas você ia botando, mudando os lookinhos, né? É mais ou menos isso. Vou pro trabalho, vou botar esse lookinho aqui. Você veste aquele personagem. É como se você estivesse indo pro teatro mesmo. Mas você sempre sabendo o que tá por trás da máscara. Você não se identificar com a máscara. A máscara, ela é necessária em muitos momentos para a gente conseguir fluir na nossa comunicação, fazer o nosso trabalho de uma maneira sem tanta interrupção ou bloqueio, mas é importante saber quem está por trás dessa máscara. Não fica tão apegada a essa vertente ou a essas, talvez, formas de ser por medo de alguma outra coisa, sabe? Ou por medo de que, se você quiser muito fazer essa desconstrução, pode ser muito assim, descobrir que eu quero trabalhar com, sei lá, com terapias, ou descobrir que eu quero fazer algo da minha vida que talvez não traga necessariamente muita estabilidade financeira. Porque esse cara aqui tá tentando proteger com unhas e dentes os tesouros, né? E aí você pode estar um pouco com medo disso não dar certo, de você ficar sem. É muito medo. É muito medo. Eu vejo que vocês têm uma tendência a ficar protetivos. Não é protetivo, isso é coisa do meu namorado. Ficarem na defensiva, sabe? Ficar na defensiva. Porque essa carta com estresse significa que vocês estão muito identificados com a máscara. Significa que vocês estão muito identificados com uma forma de fazer e tá muito difícil soltar essa forma de fazer ou de pensar, sabe? Você pode estar se apegando a uma estrutura que já não serve mais. Por exemplo, você tem um trabalho que te paga as suas contas, mas emocionalmente não te supre mais, não tá mais fazendo sentido. E aí, o que você vai fazer? Só que aí você pode estar com muito medo de fazer um movimento diferente disso e não ter aonde se segurar, sabe? E aí você se engana. No momento presente, o que eu vejo que tá na energia do momento presente é um engano muito grande. É você tentando agradar gregos e troianos, sabe? Veio o Rei de Copas 2 vezes. Maio vai vir algum tipo de revelação, e revelação positiva, sobre como você pode de fato desapegar disso tudo que não te serve mais. Em maio, vocês podem estar de fato finalizando com algum tipo de ciclo, seja mudança de casa, mudança de trabalho, algum tipo de estrutura que era muito conhecido, que trazia segurança, vai precisar ser encerrado para que algo novo comece a crescer, e para isso você precisa ter paciência. Pode estar sendo relacionado também a questões familiares. Exemplo, eu era muito dependente da opinião da minha família, da aprovação da minha família. Tá? Me dá um minutinho aqui.
vocês podem estar estressados com algum tipo de demora nos resultados ou alguma coisa nesse sentido, sabe? É como se esse processo de transição, eu vejo que muitos aquarianos aqui estão passando por um processo de transição. Seja de personalidade, de carreira, de lugar, de morar, estão passando por um tipo de transição no momento presente, tá? E isso pode estar exigindo de você muita paciência, porque não é de uma hora para outra que você vai ver a sua nova versão pronta. E você tá com muito medo. Então você precisa trabalhar essa questão dos apegos e do medo de não ter dinheiro. Essa questão do medo de não ter dinheiro, por exemplo, de faltar dinheiro, de não ter segurança material, por exemplo, né? Isso pode estar muito relacionado com questões de família. Até porque veio um 10 de ouros aqui também, tá? Então eu sinto que em maio vocês vão descobrir alguma coisa relevante para ajudar nesse processo de desconstrução. E o que eu achei interessante aqui também é que atrás da carta do estresse veio a carta do silêncio, que fala: para de querer resolver tudo com a cachola. Silencia. Lembra que eu falei do não racional? Silencia um pouco. Silencia, pede para sonhar. Observa. Não tenta fazer 2 mais 2, 4. Nem tudo segue essa ordem, sabe? Tenho certeza que vocês já presenciaram coisas que são meio da ordem do mistério mesmo. Você não sabe como aquilo... Sabe show de mágica? Que o coelho sai da cartola e você faz uau! Você não sabe como que aquilo aconteceu, mas aquilo te impacta, te dá um... né? É mais ou menos isso, te fascina, sabe? Tenta ir mais para se abrir um pouco mais para esse lugar. Se você der permissão, pode... Tem uma coisa muito... um tipo de ritual inofensivo que você pode fazer. E depois me conta aqui. Tenta fazer por uma semana isso e me conta aqui depois se vai dar resultado, tá? E aí eu falo de novo da carta da árvore, da paciência, né? Uma semana pelo menos, mas se você puder dar continuidade melhor. Se você tem uma questão que você tá preocupado ou preocupada, tá lá com uma questão, gente, eu preciso pagar essa conta, ou eu preciso fazer o meu negócio fluir melhor, ter mais clientes, ou essa coisa do meu relacionamento me preocupa tanto, eu preciso entender o que tá acontecendo. Embora eu acho que não tem muito essa tônica aqui, mas pode ser, tá? Porque é uma leitura coletiva. Aí você vai botar lá num papel. Preocupação, tal. Ou então, problema que precisa ser resolvido, tal. Gostaria de pedir ao meu ser superior para me mostrar em sonho o que eu preciso ver para resolver esse problema, o que eu preciso ver para superar essa questão, o que eu preciso ver para solucionar. Então, você vai escrever no papel o problema e pedir, dar permissão para o seu ser interior te mostrar em sonho um caminho para isso. Só que o que é interessante? Você colocar esse papel embaixo do seu travesseiro antes de dormir, né? E deixar próximo, né, a sua cama. Se você tem criado mudo, aquelas mesinhas, ótimo, deixa ali na mesinha do seu lado. Se você não tem, que é o meu caso, a cama fica dentro, assim, entre os armários, eu não tenho onde colocar, eu boto o caderno embaixo do meu travesseiro também, com a caneta dentro, né? Então, você tem um caderninho para você anotar o que você sonha. Porque pode ser que não faça o menor sentido na hora. Eu sonhei que, sei lá, eu tava voando e que tinha uma chaleira, que não sei o que, coisa aleatória. Mas pode ser sim que isso seja um caminho a nível mais simbólico para te mostrar a solução para aquele problema. Porque você pediu. Peça e será atendido, sabe? Experimenta fazer isso. É para experimentar de um lugar de brincadeira, como se você fosse uma criança experimentando mesmo isso, sabe? Fada do dente, que a gente botava o dentinho esperando e tal. É mais ou menos por aí. Não faz num lugar de tipo, vou botar isso aqui
Cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Não, curte o processo. Se entrega nesse processo, pede para sonhar, anota e vê o que vem disso. De um lugar sem estresse, sabe? Porque eu acho que você começando a se aproximar desse movimento que não é tão racional e controlador, você vai começar a ver que a vida tá conversando com você e te mostrando o caminho. A nossa intuição tá sempre trabalhando para nossa evolução. Tá? As coisas tendem a fluir. Você conseguindo desapegar de um determinado modo de fazer, de ser, as coisas tendem a fluir e as revelações vão te trazer para um caminho mais autêntico, mais alinhado, inclusive com a sua criança interior, tá? Foi isso que eu vi pra vocês, signo de Aquário. Vou pegar uma cartinha final de aconselhamento. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, já que eu falei da criança interior. Eu tenho um tarô da criança interior. Vou pegar uma carta só pra fechar. Conselho final pro signo de Aquário, maio de 2026. A guardiã de corações. É isso, vocês precisam de fato ir mais para esse lugar das águas, sabe? Uma comunicação que não é tão... Aquário é um signo de ar, entendo. É um signo que trabalha muito com a questão da... como é que eu vou dizer? Ele não gosta do que é muito convencional, né? Ele é um pouco mais à frente, geralmente. Mas aqui eu sinto que existe um chamado para esse mês de maio para você de fato mergulhar nessas emoções. É uma sereia que já me fala. A sereia é um ser. Ai, caraca, me fugiu a palavra. Ela é metade peixe, metade humana, né? Me fala que ela é. Ela não é totalmente uma coisa nem totalmente outra. Ela transita entre mundos, né? O mundo humano e o mundo das águas. O que é esse mundo das águas? É esse mundo da imaginação, da intuição, da arte. Ela tá tocando uma trombeta para os peixes, que são seres aquáticos. Os peixes, eles nadam. E o nadar me fala muito de fluir. É como se fosse um transbordar emocional, sabe? Maio é um chamado para vocês de fato trabalharem essa questão do chakra cardíaco, das relações. É um mês para vocês trabalharem essa questão do lar, da família. O que eu trouxe da minha família que interfere totalmente no meu emocional, naquilo que eu penso e sinto sobre mim, nas minhas escolhas. Será que eu tô me mantendo num lugar porque se eu sair desse lugar, a minha mãe vai falar tal coisa? O meu pai vai ficar decepcionado? Será que se eu passar a ser de outra forma, minha família vai me excluir? A quem eu tô sendo leal quando eu me comporto de determinada forma? Né? E o fato de você não estar conseguindo ser você, acessar a sua versão verdadeira, faz com que você se perca em coisas que não precisaria. Tipo assim, eu vejo que nessa carta da política, você se distrai muito, você gasta uma energia com coisas que não precisaria. Você cria narrativas, pensamentos, falas e coisas que talvez não era necessário para aquele momento, sabe?
as coisas até que talvez você esteja desejando não sejam suas, sejam uma coisa que você tá captando de o que você acha que a sua família quer ou que alguém quer, sabe? Não é tão seu agora. Pode estar parecendo meio aleatório o que eu tô falando, mas talvez alguém entenda. Existe algo que você vai receber, que você vai descobrir, que você vai curar, mas que você precisa perder o medo disso. É um medo de não ter dinheiro, é um medo de não ter segurança, é um medo de não ter apoio. E aí você tenta se proteger. E o que eu acho interessante nessa carta do avarento é que esses tesouros podem ser tanto para finanças, né, dinheiro, bens e tal, mas eu também acho que esses tesouros podem ser talentos que você não tá trazendo para o mundo, você tá guardando só para você por medo de algo familiar, por medo da sua família não entender, não aceitar. São tesouros que você carrega com você, mas que você não traz totalmente para o mundo como deveria, por medo. Medo de não dar certo, medo de ser julgada, medo de exclusão, medo de falhar. Isso tá gerando em você muito estresse, porque você tá tentando segurar, pensar em mil coisas ao mesmo tempo, e você tá isso aqui de... Enfim, Aquário, foi isso que eu vi pra vocês. Espero que tenha feito sentido, tá? Depois eu vou ver se eu boto o textinho dos livros, das cartinhas que vieram aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.